Julho Verde é o mês da Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. O tema de hoje com o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Luiz Carlos Conte de Freitas, que é coordenador do serviço de cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital das Clínicas. Professor, tudo bem? Bom dia, Marcos. Obrigado pelo convite e por abrir esse espaço para a divulgação da nossa campanha. Professor, qual é o objetivo da campanha deste ano e por que ela existe há tantos anos? Bom, essa campanha ela foi iniciada em 2015, né, a partir da instituição do Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. Isso foi em 2014, que ficou sendo o dia 27 de julho de 2014, quando começou, e a partir de 2015, todo ano, a gente vem fazendo a campanha do Julho Verde, que é uma campanha de conscientização, tanto de prevenção do câncer de cabeça e pescoço, de diagnóstico precoce e também orientações sobre o tratamento, né? A gente fala sobre os fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço, a gente fala sobre como as pessoas podem identificar as lesões suspeitas de malignidade e também um pouco sobre o tratamento no sentido de combater um pouco o estigma, né, do tratamento do câncer de cabeça e pescoço, que algumas vezes requer abordagens cirúrgicas que levam a algumas sequelas, né? Mas são sequelas que são sujeitas à reabilitação e o paciente pode ter uma vida social absolutamente normal e com uma ótima qualidade de vida. No mês de julho, o senhor já tem a programação em Ribeirão? A campanha aqui em Ribeirão ela vai ser mais baseada em mídia eletrônica, né? A gente busca fazer essa divulgação. Algumas atividades internas dentro do hospital de formação de pessoal para identificação dessas lesões, diagnóstico precoce. E no dia 29 de julho nós vamos fazer uma atividade no Calçadão, no centro de Ribeirão Preto, onde nós vamos atender as pessoas, orientar a respeito do câncer de cabeça e pescoço. A gente vai passar o sábado lá com essa atividade. Ok. Nós temos um vídeo da campanha, nós vamos passá-lo de maneira editada para que o professor possa comentar cada item deste vídeo e depois o vídeo será disponibilizado nas redes sociais que fala sobre a campanha nacional de prevenção ao câncer de cabeça e pescoço. Vamos iniciá-lo. Bom, professor, o primeiro momento do vídeo fala dos sintomas da doença. Qual abordagem o senhor quer fazer, o senhor pode fazer sobre esses 5 que aparecem na tela? Eu vou destacar os sintomas principais, sinais de perigo, né, que as pessoas precisam estar atentas quanto ao câncer de cabeça e pescoço. Então, o surgimento de nódulos no pescoço. Mas a pessoa, nesse caso, ela pode sentir sozinha? Sim, ou há necessidade de um médico? Sim, não. Muitas vezes as pessoas podem sentir, palpando o próprio pescoço, identificando um nódulo no pescoço. É claro que, a partir do momento que você faz a identificação do nódulo, é importante que você procure um profissional de saúde para que possa dar todo o encaminhamento para que se faça o diagnóstico e o tratamento, se for o caso, né? Mas o surgimento de nódulos no pescoço que dure aí muitos dias, aí até mais de 2, 3 semanas, são nódulos suspeitos para malignidade, né? Alteração da voz, mais de 15 dias. Então, se uma pessoa fica rouca, às vezes por um processo viral, um resfriado, você pode ficar rouco. Mas se essa rouquidão se prolonga mais de 15 dias, é um sintoma suspeito também de malignidade. Manchas brancas na boca. Então, as manchas na boca, às vezes as pessoas não valorizam, mas são lesões que podem ser potencialmente malignizantes, né? Quando o senhor fala em manchas brancas ou avermelhadas na boca, é na boca ou na língua? Ou nos dois? Muito boa pergunta. A gente pode ter o câncer de cavidade oral, né? O câncer de boca, que nós chamamos, em qualquer lugar da cavidade oral, tá? Então, eu quero destacar o câncer, o câncer na língua, que é o mais frequente, tá? Se a gente for observar todos os tumores de câncer de boca, disparado o câncer de língua é o mais frequente, tá? Então, observe, principalmente na borda da língua,
manchas brancas. Essas manchas brancas não quer dizer que são câncer, na verdade, mas são lesões que podem se transformar em câncer. Então, elas precisam ser tratadas, né? O paciente tem essa chance, o médico e o profissional que está atendendo tem essa chance de fazer esse diagnóstico mais precoce e evitar até o surgimento do câncer. Então, manchas brancas ou avermelhadas e as feridas, né? Ferida na boca é muito comum, as aftas, mas se essa lesão perdura mais do que 2 semanas, né, isso não é comum e aí precisa ser visto. Né? Bom, outra, a dor, né, na garganta, dor ao deglutir, então também está associada à lesão, né, dificuldade para engolir, então a pessoa quando vai deglutir, ela sente dor, isso é um sintoma absolutamente comum, né, todo mundo já passou por isso, mas não é comum que isso perdure muito tempo. Então o segredo está aí, a duração. Né? Todos são sintomas muito frequentes, mas essa duração, a mais de 2 semanas, não é comum que aconteça, e se acontecer, a pessoa precisa buscar um atendimento para verificar a presença de alguma outra lesão suspeita de câncer de cabeça e pescoço. Professor, antes de nós irmos para o próximo quadro, fala-se muito na prevenção e na necessidade do reconhecimento precoce desses sintomas. E quanto mais cedo, a chance de cura é maior. Exato. Quando aparecem esses sintomas, qual é a fase da doença? Se é que é possível nós transformarmos isso em fase? Tá. Então, alterações na voz, por exemplo, né, elas podem aparecer bem no início do surgimento de um câncer de laringe, um câncer das cordas vocais, por exemplo. Né? Então, a identificação desses sintomas nesse período, ele é o que nós precisamos para fazer o diagnóstico precoce. Se a pessoa procurar atendimento logo nesse período, 2 semanas de sintomas, é muito provável que nós façamos um diagnóstico bem precoce e o paciente tenha um prognóstico, uma chance de cura muito melhor. Muito bem. Vamos para o próximo? Agora o tema fatores de risco, professor. Nós temos mais 5 itens aí para o senhor abordar. Bom, os fatores de risco assim, que estão muito associados ao câncer de cabeça e pescoço são exatamente o tabagismo e o consumo de álcool. Tá? Então, o cigarro e a bebida estão muito associados ao câncer de cabeça e pescoço. Tá? Mais recentemente, nós temos a introdução da infecção pelo HPV, da mesma maneira que ele causa o câncer de colo de útero, né, nas mulheres. Ele também pode causar o câncer de orofaringe, o câncer de garganta. Tá? Exposições a agentes carcinogênicos e má higiene oral também parecem estar associados ao câncer, mas esses 3 fatores iniciais que eu citei, o consumo de álcool, o HPV e o tabagismo, realmente são os fatores mais importantes para o desenvolvimento do câncer. E eu fiz uma leitura antes, a associação do álcool e cigarro potencializa o risco. Exatamente. Esses pacientes com câncer, muitas vezes eles são tabagistas e etilistas. Né? O álcool e o tabaco eles se potencializam e a chance de você ter um câncer de cabeça e pescoço, quando você associa essas 2 coisas, é muito maior. Ok, vamos para o próximo quadro. Agora o assunto é prevenção, professor. Joia. Bom, a prevenção do câncer de cabeça e pescoço ela é feita exatamente atacando os fatores de risco. Né? Então, se os fatores de risco são o tabagismo, é abandonar o tabagismo, evitar o tabagismo, o excesso de uso de bebida alcoólica, isso também pode prevenir o câncer de cabeça e pescoço. A infecção pelo HPV pode ser evitada também, tanto com vacina, que hoje existe, vacina contra o HPV, mas também o sexo seguro, né, protegido, para evitar essa infecção e o câncer de orofaringe. É claro, questões de prevenção geral, como manter boa saúde oral, manter uma boa nutrição, né? Evitar exposição a fumo passivo, como está citando aqui, né? Bons hábitos alimentares. Hoje a gente tem a obesidade associada a alguns tipos de tumores. Tá? A gente tem o uso de alimentos ultraprocessados também envolvidos na etiologia do câncer.
Então, todos esses fatores ajudam a prevenir o câncer de cabeça e pescoço. Professor, segundo a estimativa do INCA, novos casos no Brasil em 2023 vão chegar perto de 40 mil. É um número muito alto, não é? Realmente, é um número muito alto e um número que vem crescendo, né? A gente tem a estatística do próprio INCA. De 2013, era em torno de 23 a 25 mil casos ano de câncer de cabeça e pescoço. Então, de 2013 para cá, em 10 anos, houve um aumento aí de mais de 60%, um aumento bem significativo no número de casos. Então, vamos repetir o número. Em 2013, o número do INCA era? 23 mil. E 10 anos depois passa para quase 40 mil novos casos. Exatamente. Qual é a explicação que o senhor encontra para justificar esse aumento, já que a população não aumentou nesse patamar? A justificativa é exatamente o tabagismo e o etilismo, né? As pessoas, nesse período, é o que eu falei, houve uma recrudescência, as pessoas vêm fumando mais. As mulheres que sempre foram um pouco mais protegidas do câncer de cabeça e pescoço, principalmente o câncer de boca, de faringe, de laringe, porque elas bebiam menos e fumavam menos. Hoje em dia elas vêm também, não tanto quanto os homens, mas vêm fumando e bebendo, né? Então tem aumentado também a acidez entre as mulheres, né? Mas eu destaco aí, dentre esses 40 mil casos ano, nos homens, o câncer de boca, né, como a gente conversou, principalmente o câncer localizado na língua, né, e entre as mulheres o câncer de tireoide, que também é um tipo tumoral que tem aumentado nos últimos 30 anos, foi um dos tumores que mais aumentou, teve um aumento maior de sua incidência, foi o câncer de tireoide. Então, entre os homens, o câncer de cavidade oral e entre as mulheres, o câncer de tireoide. Professor, esses são números nacionais. E no Hospital das Clínicas? Qual é o número, qual o parâmetro que o senhor tem? Os dados nossos aqui do Hospital das Clínicas são de 2013. Nós tratamos 230 pacientes com câncer de cabeça e pescoço aqui, e a estimativa agora para esse ano é em torno de 400 casos. Então, dobrou. A previsão é que haja um aumento significativo também. E também o senhor atribui isso ao uso de cigarro e Exatamente. o álcool. Não muda nada em relação ao país. Não. Professor, nesse tipo de doença, pela tua experiência, ela atinge o homem e a mulher mais ou menos em qual faixa etária? E se ao longo dos últimos anos essa faixa etária vem sendo reduzida em razão do consumo do álcool e do cigarro? Normalmente, os pacientes acometidos por câncer de cabeça e pescoço, homens principalmente, onde o câncer de cavidade oral é o mais frequente, eles são acometidos numa faixa etária em torno de 50 a 70 anos de idade, né? Já as mulheres, onde o câncer de tireoide é o mais frequente, às vezes a gente tem uma faixa etária um pouco inferior, em torno de 40 a 50 anos de idade, né? Esse número se mantém estável ao longo dos últimos anos. Não há uma redução ele não atinge pessoas mais novas. Então, a introdução do HPV como um fator etiológico também para o câncer de faringe tem trazido para a gente alguns pacientes mais jovens com câncer de orofaringe. Isso tem mudado um pouco o panorama. Não é uma coisa muito marcante ainda no Brasil. No exterior, alguns países já têm uma incidência bem alta de câncer associado ao HPV. No Brasil, a gente não tem visto isso com tanta frequência, mas é uma mudança mesmo da faixa etária. São pacientes mais jovens que têm câncer de orofaringe. E esses tumores de orofaringe, que é a garganta, eles têm um comportamento bem diferente do câncer causado pelo cigarro e pela bebida. Normalmente, esses tumores são tumores que são mais tratáveis, vamos dizer, respondem melhor ao tratamento, têm um prognóstico melhor. Aqueles pacientes que têm um tumor associado ao cigarro e à bebida, normalmente têm prognóstico pior. Então, cerca de 60% dos casos de câncer de cabeça e pescoço são diagnosticadas tardiamente, aumentando as possibilidades de sequelas no paciente
e diminuindo as chances de cura. Bom, professor, aqui já está registrado, 60% dos casos são tardios e promove sequelas e pouca chance de cura. E quem descobre precocemente? Bom, esse tem sido uma luta nossa, né? Acho que a campanha vem para tentar mudar essa estatística, né? Porque realmente o que acontece, principalmente aqui no HC, o que a gente observa, é que os pacientes, apesar de terem uma lesão que é facilmente identificável, por exemplo, uma ferida na língua, ou uma lesão branca, ou uma lesão vermelha que pode ser tratada precocemente, de alguma maneira isso fica sendo postergado e esse paciente demora muito para chegar ao atendimento especializado. Tá? Então, os pacientes que chegam para a gente para tratamento, muitas vezes eles estão com doença avançada, não só localmente, mas já com disseminação, muitas vezes para o pescoço, né, que é o sítio principal de disseminação, que é a formação dos nódulos no pescoço. Mas isso na verdade, isso é que justifica toda essa campanha, né? Tentar reduzir essa estatística para que a gente possa fazer o diagnóstico precoce, o tratamento vai ficar mais simples, né? Com menos sequelas, com maior chance de cura. Então, esse é o nosso objetivo. Professor, esse é o número nacional, 60% dos casos de câncer são diagnosticados tardiamente. No HC, a experiência que o senhor tem é a mesma? Talvez um pouco menor que 60, mas não muda muito. É um dado que é mais ou menos geral. Né? E o senhor chegou, assim, na sua experiência ao longo dos anos, por que a pessoa espera tanto para vir até aqui? O que faz com que ela não venha? Às vezes a pessoa não valoriza, né? Por isso é importante conscientizar. Às vezes ela está percebendo que tem uma lesão, mas ela não valoriza ou nega a lesão, isso também pode acontecer. E normalmente as lesões malignas elas têm um crescimento muito rápido, ela não espera muito, né? Então, como ela tem um crescimento rápido, até que a pessoa toma a iniciativa de procurar, muitas vezes ele já está avançado. Agora, professor, eu tenho aqui perguntado a outros colegas do senhor, quando o assunto é mais ou menos semelhante, o senhor falou que os sintomas, depois de 15 dias, ela deve procurar um especialista. Mas essa pessoa, normalmente, ela entra pela unidade básica de saúde. As unidades básicas de saúde, seja de qualquer cidade, elas têm esse hábito de fazer esse olhar, pode ser câncer? Acho que sim, deveria ter, né? Acho que todo profissional de saúde ele é capacitado para observar uma lesão, por exemplo, em cavidade oral e às vezes ele não vai dar o diagnóstico, mas ele suspeitar de que aquela lesão é uma lesão que precisa ser vista com uma certa celeridade, né? Então, eu acho que os hospitais, os serviços de saúde primário, eles têm exatamente essa função, né? A função de detectar precocemente e encaminhar para os serviços de referência o mais rapidamente possível. E na avaliação do senhor, isso acontece? Isso está acontecendo? Sim, né? Com todas as limitações que nós temos, né? Às vezes, pacientes que estão fora de Ribeirão Preto, estão numa cidade, às vezes, distante, que a gente não tem muito controle do tempo entre o atendimento, o encaminhamento, né? Então, é claro, a gente sabe que os serviços, às vezes, têm algumas limitações, mas o objetivo é sempre formar pessoas, né? Esses recursos humanos, para que eles possam, quando estejam frente a um paciente com suspeita de uma lesão maligna, né? Seja ela de cavidade oral, um nódulo no pescoço, ou uma alteração de voz, né? Uma disfonia, uma rouquidão, encaminhar o mais rapidamente possível. Bom, a tela informa que diagnosticado precocemente pode chegar a 80% de sobrevida. Há outros documentos que falam em 90%. É um número alto. Mas para isso acontecer, o que é necessário fazer? Para que a gente possa fazer um diagnóstico precoce, essa campanha de conscientização, identificar para que a gente possa o paciente possa ter acesso o mais rapidamente possível a serviço de tratamento, serviço especializado,
faz muita diferença para o paciente, não só do ponto de vista de sobrevida, mas o tipo de tratamento que vai ser empregado. Muitas vezes um tratamento, só uma cirurgia é suficiente para tratar um paciente com câncer de cabeça e pescoço, mas à medida que ele cresce, que ele aumenta de volume, dissemina, você vai requerendo também outros tratamentos, né? Às vezes precisa de complementação com radioterapia, às vezes com quimioterapia. Então, o tratamento vai se tornando muito mais complexo à medida que esse tumor aumenta, né? Então, isso também tem um impacto muito grande na qualidade de vida do paciente. Professor, aqui no Hospital das Clínicas, além do atendimento médico, a pessoa tem um atendimento multiprofissional. Sim. Eu imagino que uma pessoa que receba a informação de que esteja com câncer, há um abalo psicológico dela e da família. Há esse atendimento, essa pessoa ela é acolhida pelo Hospital das Clínicas com esse tipo de atendimento? Marcos, o diagnóstico de um câncer de cabeça e pescoço afeta, claro, o paciente assim, de várias maneiras, né? Tanto do ponto de vista físico, né, do ponto de vista emocional, social, né? E não é só o paciente que sente isso, toda a família que convive ali também sente a mesma coisa, né? O tratamento, a abordagem psicológica, né, o apoio psicológico é fundamental para o tratamento, né? É preciso estabelecer aí algumas estratégias para esse paciente de enfrentamento das situações que ele vai ter que percorrer aí durante o tratamento, né? A própria família vai precisar assumir outras responsabilidades, né, como cuidar do próprio paciente, acompanhar nas consultas, controlar os medicamentos em uso. Quer dizer, é claro que o diagnóstico e o tratamento levam a uma alteração aí familiar, né? Uma alteração da rotina, da logística familiar, né? E o apoio psicológico é fundamental nesse momento, né? A gente tem, junto no nosso grupo multiprofissional, tem o serviço de psicologia também, tá? Eles prestam atendimento, tanto atendimento individual ao paciente, quanto à família, né? E ainda formam grupos de apoio com vários pacientes que vivem os mesmos problemas, onde eles podem trocar experiência e tentar passar por esse momento com um conforto emocional, vamos dizer assim, melhor, né? Professor, o senhor disse que a estimativa para 2023 é que o HC atenda 400 pessoas com câncer de cabeça e de pescoço. Isso. Já passamos metade do ano, então o senhor já deve ter atendido 200. Que mensagem que um profissional experiente como o senhor, com conhecimento amplo sobre o assunto, pode deixar para essas pessoas neste momento? Aquelas que falaram, eu estou com câncer, o que é que eu faço? Eu acho que ter a consciência de que ela está no lugar certo, né, que ela está tratando adequadamente a lesão que apareceu, né, o câncer de cabeça e pescoço. Aqui nós oferecemos o que há de melhor no tratamento de câncer de cabeça e pescoço, tanto do ponto de vista de cirurgia, de radioterapia, quimioterapia, né? Buscar apoio, buscar tanto familiar, buscar o apoio do hospital, das equipes multiprofissionais e manter o tratamento, aderir ao tratamento, né, fazer tudo conforme foi solicitado pelos profissionais, para que ele possa ter um resultado bom aí no final, né? Possíveis sequelas podem acontecer decorrentes ao tratamento, mas são sequelas que podem ser reabilitadas, né? Então, é um processo longo de tratamento, né, buscando a cura, e depois um processo de reabilitação, para que esse paciente possa ter devolvido as suas funções, muitas vezes de fala, de deglutição, né? E os aspectos estéticos também. Muito bem. Bom, professor Luiz Carlos Conte de Freitas, o senhor falou sobre a campanha do mês de julho, que é o Julho Verde, Campanha Nacional de Prevenção ao Câncer de Cabeça e Pescoço. Lembrando, então, que no dia 29 de julho, no centro de Ribeirão Preto, haverá a participação de profissionais da área médica, a área multiprofissional, na realidade, levando mais informação para a população.
Exatamente. Então, a mensagem que eu deixo é que, para que as pessoas se conscientizem, né, da importância do câncer de cabeça e pescoço, ajudem a divulgar, né, conversem com seus familiares, com seus vizinhos, compartilhem nas redes sociais, que com certeza essa divulgação vai salvar vidas e vai melhorar a qualidade de vida de muitas pessoas. Inclusive ajudando, né, Paulo? Você tá rouco, hein? Exatamente. Faz quanto tempo? E essa ferida? Faz quanto tempo? Procura um médico. É importante todo mundo ter esse conhecimento. Muito bem. Professor Luiz Carlos Conte de Freitas, muito obrigado pela sua participação. Um bom mês de julho na sua campanha. Que esses números em 2024 sejam menores do que 2023 e que a gente se livre desse mal que é o tabagismo e o consumo excessivo de álcool. Muito obrigado. Uma boa semana para o senhor. Ok. Muito obrigado a você pelo convite e o espaço aqui. Eu espero vocês no próximo programa. Até lá.